Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem e que os vídeos que estão disponíveis aqui no canal tenham, de certa forma, ajudado, esclarecido, influenciado você a pensar e repensar sobre os seus afetos e suas relações. Este é o objetivo aqui do canal. Eu sempre falo nas minhas redes sociais, no meu trabalho e também através de artigos e no que eu escrevo, de que o meu propósito enquanto alguém que produz conteúdo é sempre de informar uma população que muitas vezes não sabe a diferença de uma coisa ou outra, ou da importância da psicoterapia ou da análise, para que os consultórios, quando assim receberem esse paciente, o mesmo não tenha precisado ou ficado muito tempo sem tratamento, muitas vezes por desconhecer do que precisava, e eu costumo acreditar e reforçar que pessoas não precisam ficar anos sem tratamento porque desconhecem de um caminho terapêutico de cuidados. Então, se eu conseguir antecipar essa procura de ajuda especializada, acho que metade do meu trabalho já foi feito, e mais palatável e possível é o tratamento clínico orientado sobre a psicanálise também de consultório. E a pessoa, quando ela demora para procurar ajuda, ela já ficou tanto tempo em sofrimento que quando ela chega no consultório, ela tem pressa para que esse sofrimento seja aplacado. E muitas vezes, pressa é o que justamente o terapeuta ou o psicanalista não pode prometer e nem deve. Parte deste trabalho também é prévio de conscientização, de socioeducativo, de orientação e esclarecimento. Então, eu espero que o meu trabalho possa, de alguma forma, te ajudar, e seja para esclarecimento do atendimento clínico ou também de como você pode enxergar os afetos no seu trabalho, tá bom? Então, roda a vinheta, a gente vai começar com mais um vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que você tenha gostado e, mais uma vez, curte, compartilha e encomende seu tema, interaja, participe. Sua participação é muito importante para nós. Um beijo! Roda a vinheta, editor. Então vamos lá. Aqui no canal eu reforço, bato na tecla. Se você não sabe, eu tenho problemas de dicção, eu sempre preciso de fono, e o meu cameraman, a pessoa que está responsável aqui pelo áudio e o vídeo, ele sempre dá uma risadinha meio irônica quando eu não consigo falar algumas palavras, tipo agora. Então vamos lá. Baleia, a baleia. Eu sempre bato na mesma tecla. Então, eu sempre reforço aqui no canal que o trabalho da psicanálise olha para o ser humano de uma forma muito, mas muito, 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 muito sobre a perspectiva de sua subjetividade. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma história nunca será parecida com a outra. Uma história nunca será percebida da mesma forma que a outra história é. Sua história é única, é individual, pessoal e intransferível como um RG. Essas marcas são próprias da sua história e do seu tempo de vida, os primeiros da sua existência. Então, eu já falei aqui em outra oportunidade que mesmo para irmãos as histórias não se repetem. Então, esse é a primazia da psicanálise, é por aí que a gente escuta o sujeito. Sempre lembrando e não perdendo de vista que aquele é único e sua subjetividade é especial, no sentido de não deve ser menosprezada, não deve ser minimizada, não deve ser subjugada. As histórias precisam ser e ter um
espaço de existência. E esse espaço, muitas vezes, é só no consultório que ele acontece, para algumas pessoas, infelizmente. Então, se cada um tem uma subjetividade, se é essa subjetividade que nos marca, se é essa linguagem, jeito próprio de enxergar o mundo que nos faz caminhar, tudo isso significa o quê? Significa que a gente tem, fomos embebidos. Tá bom. Nós fomos cifrados, nós fomos marcados, temos uma impressão digital em termos de afetos que nos possibilita, cada um de nós, ter uma lente própria, uma lente e um modo muito particular de enxergar o mundo. Você, eu, o editor que está aqui, a Maria, o João, o Pedro, o Paulo, cada um de nós tem uma lente que enxerga o mundo sobre uma perspectiva muito específica. E eu estou te dizendo isso para dizer o seguinte: a sua dor é sua, totalmente sua, no sentido de o que você sente como dor não necessariamente será o mesmo que eu sinto como dor. Um afeto percebido por você não necessariamente será o mesmo afeto percebido por mim. Como exemplo aqui, eu trouxe e para você, eu não gosto muito da palavra e do enunciado gatilho, mas o que eu vou falar é uma perspectiva, de repente, que pode ser gatilhos para alguns, e eu tô fazendo esse spoiler já para te antecipar isso. Eu vou falar sobre afetos de abuso, por exemplo. Então vamos lá, vou montar aqui uma historinha fictícia para você. Vamos imaginar que nessa nossa construção fictícia eu tenho duas crianças de, sei lá, 6 anos de idade, cada uma delas. Então elas têm mais ou menos ali o mesmo referencial cultural ou social, moram ali no mesmo tipo de bairro. Obviamente não tem o mesmo tipo de família, cada família é uma família, já que cada subjetividade é uma subjetividade. Mas, socialmente, sobre uma perspectiva de um olhar externo, elas estão ali no mesmo meio social, tá? Moram no mesmo bairro. Uma criança teve uma situação, em um determinado momento de sua existência, que ela foi abusada por alguém conhecido, um vizinho, vamos assim inventar aqui na nossa simulação. Um vizinho que cuidava dessa criança, estava ali responsável por seus cuidados, teve essa situação em que ela foi abusada. Isso não necessariamente precisa ser sexualmente falando, mas ela se sentiu abusada. É esse registro em termos de afeto que ela está recebendo ali durante a sua constituição psíquica, já que essa criança tem 6 anos. Tá bom? Então, uma dessas crianças, no nosso exemplo, ela foi abusada em sua infância. Na outra situação, a outra criança não teve esse tipo de registro na sua memória, na sua constituição psíquica, nos seus afetos. A outra criança não passou por esse tipo de experiência. Passou por outras, mas essa experiência em específico, ela não passou. Duas crianças que aparentemente, socialmente falando e sobre uma perspectiva de um olhar externo, estão no mesmo meio social, mas cada uma delas recebe uma influência em termos de afeto bastante distintas. Beleza, os anos passam, essas crianças crescem, viram adultos e, em um determinado momento, aquela que tem o registro de abuso marcado na sua existência, ela presencia uma cena. Ela presencia um pai ou um adulto que está acariciando os cabelos de uma criança numa pracinha. Tá afagando, alisando, penteando o cabelo dessa criança numa pracinha. Para ela, que tem um registro infantil inconsciente deste tipo de afeto, ela pode olhar aquela cena e para ela ser um tipo de, popularmente, no senso comum, a gente chamaria de gatilho. Mas não é sobre isso.
gente chama de retorno do recalcado. Ela vai olhar a cena e sobre a perspectiva e o jeito que ela enxerga o mundo, aquela cena pode ser extremamente dolorosa, ofensiva, fazer com que ela retorne para a experiência que ela vivenciou aos 6 anos. Então, aquela cena atual faz com que ela retorne inconscientemente para o afeto original, primário, esse que ela teve aos 6 anos. E a vida é tão... a vida pulsional e essa dos afetos, ela vai nos proporcionando novos personagens, mas o roteiro é mais ou menos o mesmo. O personagem, a cena é uma diferente, mas que faz retornar aquilo que está recalcado. Em paralelo, a outra criança, que hoje é um adulto, que não tem registro algum desta magnitude, ela pode enxergar a cena e reconhecer, olhando para aquele adulto, para aquela criança, uma cena de muito afeto, uma cena de muito carinho, uma cena afetuosa, onde o adulto está acariciando, fazendo carinho, conversando, penteando o cabelo, de uma forma afetuosa e não ofensiva, já que ela não tem nenhum registro parecido em sua história com aquela magnitude. Então, o que eu quero dizer é que a gente enxerga esse mundo sempre sob uma perspectiva daquilo que já existe em nós, da nossa lupa, deste retorno do recalcado, deste reprimido que a gente reprime, recalca, para conseguir sobreviver e para a gente conseguir minimizar aquilo que traz de intensidade para ser suportável para a nossa existência. Mas isso sempre vai sendo reeditado conforme as coisas vão acontecendo na nossa vida. E aí, trazendo um pouco da perspectiva amorosa, aquilo que eu tenho como registro nos primeiros anos da minha existência também vai me orientar às minhas escolhas amorosas. Como eu enxergo o amor e a troca, a minha com o outro comigo, também é diretamente influenciada pelo tipo de troca que eu tive nas primeiras relações com a minha família. Então, o referencial de amor das parcerias, o que é saudável, o que é construtivo, que tipo de troca que eu quero estabelecer com o outro, é diretamente influenciado para aquilo que eu reconheço e para aquilo que eu já conheço, mesmo que esteja recalcado e inconsciente. A pergunta é, o que é realidade e o que não é real? O que é verdade e o que não é verdade? Se cada um tem uma realidade e um jeito de enxergar o mundo, essa realidade é um tanto subjetiva e relativa. O que é bom para um não necessariamente será bom para o outro, e aquilo que eu posso considerar como abuso para mim não necessariamente será abuso para o outro. E o trabalho da psicoterapia, sobretudo de uma análise, transformar o que está inconsciente daquilo que eu não consigo enxergar, trazer por uma superfície em que eu possa escutar de mim, escutar daquilo que eu desconheço inconscientemente, para numa medida, ao me escutar, eu trazer aquele conteúdo para uma consciência, para que a partir da consciência eu possa reelaborar e dar um novo sentido para aquilo que eu até então não sabia que existia. Então, o trabalho de contar, se recontar, contar, se recontar, contar, se recontar, é que toda vez que eu conto, uma nova perspectiva se abre, novas possibilidades se mostram, o que é inconsciente vai ficando mais consciente e o que está mais consciente é possível de ser ressignificado. Então, a síndrome da Gabriela, por exemplo, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Baleia, a baleia. O trabalho de uma análise é justamente desmontar essa construção que Gabriela tem. Se nós somos fruto direto e indireto das primeiras relações que a gente tem durante a infância, isso não significa que isso é destino dado.
Eu posso mudar tudo isso a partir do momento que eu me permito contar e contar a minha história, escutar aquilo que digo, escutar aquilo que penso e reeditar, em alguma medida, os afetos que tenho. É esse recado que eu queria deixar para você. Esse é mais ou menos o caminho de uma análise. Esse é mais ou menos a proposta que o tratamento analítico se propõe para o sujeito do inconsciente, para as pessoas que procuram tratamento. E é a partir desse sentido, uma vez eu vi, tem uma passagem na teoria de Freud que eu vi recentemente um professor contando que a pessoa estava falando assim para Freud, mas Freud, a vida é um tanto complexa, as relações com as pessoas são difíceis, eu tô reeditando para trazer para nossa realidade, tá? A teoria, ela só é útil e palatável quando a gente traz para a contemporaneidade da nossa época. Então, eu tô reeditando aqui o texto do Freud. Então, Dr. Freud, professor Freud, a vida é um tanto complexa, as nossas relações estão cada vez mais difíceis, as pessoas estão cada vez mais intolerantes, a vida no mundo é cada vez mais difícil. Eu não vejo propósito para continuar vivendo, Dr. Freud. Prefiro morrer. Freud, muito sabiamente, respondeu para essa pessoa: sim, a vida é um tanto complexa, mas você não precisa adoecer dessa complexidade. Então, você, síndrome da Gabriela, por exemplo, você não precisa se identificar, manter-se colado ao seu sintoma. Então, se o sintoma social é este da complexidade, você não precisa adoecer mentalmente ou psiquicamente porque não sabe ou não consegue lidar com essa complexidade da nossa época. A pergunta de uma análise ou o caminho que uma análise se propõe a fazer é complexo sim, mas o que a gente faz com isso? O que você pode fazer e como você pode lidar com essa complexidade que se atravessa e que te convoca a pensar sobre seus afetos e suas consequências. Então, esse é o convite que eu deixo para você, não só aqui no canal, mas também para você pensar que tudo isso poderia ser falado, dito e pensado no processo de análise, tá bom? Eu espero que isso pode ter te ajudado de alguma forma. Ativa as notificações para receber os vídeos que aparecem por aqui e eu te vejo no próximo encontro. Um beijo, tchau!